Quero saudar a você, professor da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Este vídeo é o segundo vídeo no nosso canal sobre a mesma lição, lição de número 4, intitulada O Corpo como Templo do Espírito Santo, e a nossa lição tradicional é essa lição dividida em 3 tópicos e 3 subtópicos, com uma didática um pouco diferenciada. No entanto, o vídeo que você está é a lição comentada, onde nós vamos estar caminhando exatamente junto, não é, com o comentarista da nossa lição, com o texto que está disponibilizado para nós. E a minha intenção aqui não é repetir o que está escrito ou que nós podemos achar com facilidade, mas ajudar a você que numa lição como essa, na verdade, toda essa série de lições, o pastor Silas Queiroz, ele é muito feliz em colocar vários textos, vários assuntos que nós podemos comentar sobre cada um deles. E quando as lições são muito ricas em material assim, às vezes fica difícil da gente escolher o que é mais importante e às vezes o tempo vai e a gente ainda está no primeiro tópico. Então, cada série de lições, cada estilo dos comentaristas, nós enfrentamos alguma realidade diferenciada uma da outra. Então, nesta série de lições agora, quando eu estou fazendo a comentada, eu quero ajudar você com algumas ideias de interação com a sala de aula. Dentro daquele ponto, aquilo que eu, como professora, já há 26 anos, não é isso, entendo como os pontos principais de serem comentados. Claro que você, se usa comentado, você vai estar lendo o material junto com os irmãos, então nada vai ficar de fora, porque você vai estar lendo, né, a revista junto com os irmãos na sala de aula. No entanto, é interessante saber, ou pelo menos ter uma opinião de onde se focar. Então, é isso que eu quero ajudar você no focar e também com algumas interações para você poder fazer na sala de aula. Então, vamos ao nosso primeiro tópico. Estamos com a lição de número 4 diante de nós, e o primeiro tópico dessa lição nós encontramos na página 27 da Revista dos Professores e é intitulado O Corpo, Propriedade e Habitação Divina. O primeiro subtópico, logo, ele é dito comprado e selado. E eu gostaria de tomar a oportunidade de trabalhar um pouquinho essas duas palavras, né? A questão de ser comprado e a questão de ser selado. Eu penso que essas duas palavras não são só o título deste subtópico, mas são os principais pontos de entendimento aqui neste primeiro tópico. Então, se nós somos comprados, a pergunta é: por que nós somos comprados? Por que nós somos comprados? E eu gostaria de te levar a ler, eu vou botar aqui para você, você pode tomar nota aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 a 19, e eu quero, antes de falar alguma coisa, ler este texto com você. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes, e a palavra está, resgatados. Eu até vou anotar ela aqui, olha. Resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, no versículo 18, nós vemos que nós fomos resgatados porque o lugar aonde nós estávamos, nós vivíamos de uma maneira vã. De vã maneira. Ok? Eu quero ainda ler com você o texto de Atos, capítulo 26 e versículo 18. Veja que a palavra aí nesse texto é resgatados, e eu anotei vã maneira porque era o lugar, não é o que aconteceria, vã maneira talvez de viver. Ele até diz, ande em temor, mas agora vamos ler o texto de Atos 26 que diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de receberem a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé. Então, neste texto aqui, o lugar aonde eu vejo que há transição de Deus na nossa vida é entre trevas, e no caso agora nós viemos para luz, né? E entre, olha lá, o poder de Satanás. Nós, ele diz,
lhes abrires, ou seja, deles, abrir os olhos deles, e os converteres, ou seja, converter eles, estas pessoas de quem se está falando, da luz para as trevas e do poder de Satanás, para onde? A Deus, para Deus, ok? A fim de receberem a remissão dos pecados, então aqui vai se receber remissão ou perdão, né? Ou perdão dos pecados. E sorte entre os santificados, isso quer dizer um lugar entre os santos, ou seja, alguém que está no grupo que agora está caminhando para o céu, ok? Então, o que nós vemos aí e há um outro texto que fala, nós fomos comprados por bom preço e etc. A palavra comprados é uma palavra bíblica, ok? A palavra resgatados, se você resgata, é alguém que precisa ser socorrido, tirado de algum lugar, né? Geralmente, em termos de guerra, nós resgatamos alguém que ficou aprisionado lá, ou alguém que está em perigo, nós resgatamos alguém que está morrendo, e aí nós tiramos daquele lugar de morte. Então, este lugar de onde nós saímos é entendido pela Bíblia como trevas, está no poderio de Satanás. E quando nós estávamos lá, nós não tínhamos temor de Deus, andávamos de uma maneira vã, ok? Então, essas três coisas fazem nos entender o lugar onde nós estávamos. Mas mais interessante ainda é quem tinha poder sobre nós, né? Então, quando nós perguntamos por que nós somos comprados, eu entendo que em algum tempo passado, nós nos vendemos, né? E isso porque em nossa liberdade. Ou seja, o que eu quero explicar aqui? Que é um pouco complicado, está parecendo, mas ao mesmo tempo é simples, mas é de extrema importância. Deus, quando criou o ser humano, quando criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, ele deu ao ser humano liberdade total de escolha. Ele não influenciou em nada. Ele disse a verdade, disse o que eles podiam e que não podiam, portanto, já apareceu o que é certo e errado, desde o primeiro momento de interação de Deus com eles, mas ele deu total liberdade ao homem de escolha. E em nossa liberdade, no caso, em Adão, ele escolheu, e Eva escolheu, pecar contra Deus. Agora, o que nós entendemos biblicamente é que porque nós pecamos, a Bíblia diz que aquele que peca, ele é escravo do pecado. Então, existe algo que a gente não entendeu só lendo a Bíblia. Houveram 4 palavras de maldição de Deus ali naquele momento, né? Assim que ele falou com Adão depois do pecado, mas no passar da Bíblia nós vamos entendendo outras dimensões ou esclarecendo o que aconteceu com este assunto de pecado. E uma delas, nós sabemos que nos distanciou de Deus, nos aprisionou, e agora a gente aprende que este lugar que nós estamos presos espiritualmente é um lugar de trevas, é um lugar que tem o poderio de Satanás. Então nós precisávamos ser resgatados. Outro texto nos faz entender que nós precisávamos ser comprados. Este texto nos faz entender de que Jesus, no seu sangue, pagou o preço da nossa liberdade. Então, olha lá, o sangue de Jesus, inclusive é o texto que a gente leu aqui, né? 1 Pedro, fomos comprados não por ouro e prata, mas pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o quê? Foi o preço da nossa liberdade, ok? O preço da nossa liberdade. Então, tudo isso aqui vem do entendimento bíblico. São coisas que não estão escritas diretamente assim, mas por estes textos nós vamos aprendendo e entendendo. Nós nascemos em perfeição, nós éramos de Deus, mas porque escolhemos em nossa liberdade pecar contra Deus, nós, entre aspas, nos vendemos. Por quê? Porque não foi Deus quem nos vendeu. Amém? Foi a nossa escolha, e esta escolha teve como consequência nos colocar debaixo de um poderio que não é o de Deus, tá? Então, eu sei que às vezes a gente escuta coisa como essa e algumas pessoas ficam, ai meu Deus, como assim que não é de Deus? Não, é o que está na Bíblia. Eu estou lendo com você os textos e estamos concluindo como a Bíblia diz que é, porque é dela que nós temos que aprender. Nós não vamos brigar com Deus para dizer o que é ou o que deixa de ser. Simplesmente vamos aprender da palavra de Deus porque ele nos está revelando. Então, quando Deus fala do que ele fez por nós, do perdão, ele fala destas duas palavras juntas, né? Resgatados, ou seja, um preço é pago para
como uma fiança, não é? Para nos comprar, e também a palavra comprados. Ambas são palavras bíblicas, portanto, muito corretamente usadas pelo pastor que está comentando esta lição. A segunda palavra que nós aprendemos deste tópico é os selados. Por que nós fomos selados? Por que nós fomos selados? Outra palavra junto com este selado aí na Bíblia é o penhor. E eu vou levar você a Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos ler aí. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes, o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Então, o penhor é aquilo que, na nossa linguagem comum, né, na nossa realidade, há bancos, por exemplo, que penhoram alguma joia, alguma coisa preciosa sua, e te dão dinheiro no lugar, para que no dia que você devolva este dinheiro, pague de volta ao banco, ele possa restituir. Nós estamos aguardando uma herança, então é o que o texto bíblico diz, e Deus nos deu este penhor, não é isso? Para ter a segurança do resgate, para ter a segurança de que nós vamos herdar esta preciosidade, esta salvação eterna, não é isso? Então, o penhor da nossa herança é o Espírito Santo, e Deus deu ele, colocou dentro das nossas vidas. Por que nós precisamos então ser selados? Porque nós não fomos para o céu imediatamente depois de convertidos, não é assim? Então, se nós tivéssemos crido em Jesus e morrido, já estávamos lá. Mas como há este tempo e nós pertencemos ao Senhor, aleluia, e o céu já pertence por herança a nós, então Deus usa esta palavra que nos faz entender algo, não é assim? De nós termos um selo, uma marca de que nós pertencemos a ele. Esta marca é a própria pessoa do Espírito Santo, que ele também usa a palavra penhor da nossa herança, também fazendo esta ligação de que um dia isto vai se reencontrar para que nós possamos alcançar, ter a segurança desta herança, e Deus tendo a segurança também de que nós que pertencemos, que é o sentido desse tópico, né, propriedade de Deus aqui, nós somos agora que somos dele, né, nós estaremos com ele para sempre. Então, estes dois assuntos aqui é bem interessante nós podermos explicar para os nossos irmãos. Agora, o próximo subtópico, nós vamos ter a oportunidade de participação da nossa turma. Então, o segundo subtópico já está na outra página, né, aqui, na página 28, e nós, quando lemos sobre isso aí, nós vemos aí o título do segundo tópico é Não Sabeis Vós. E agora eu vou continuar aqui, não vou continuar. Que sois, porque é nesse texto que ele está falando, né? Templo de Deus, e que o Espírito Santo, vou botar aqui embaixo, Espírito Santo, habita em vós. Esse é o texto. Não sabeis vós que vocês são templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? A pergunta para este tópico aqui é o seguinte: o que significa isso para você? E agora, enquanto eu estou falando isso com você aqui, eu me lembrei de uma pessoa que na classe passada, parece que alguma menção sobre isso, de templo de Deus, a pessoa ficou, né, entendendo como se nós, através desta palavra, do Espírito Santo habitar em nós estivéssemos ensinando, por exemplo, que nós somos parcialmente deuses ou somos deuses, né? E isso não é bíblico. Biblicamente, é como eu disse no começo, nós podemos tomar tempo para entender as coisas da Bíblia. Infelizmente ou felizmente, a Bíblia é feita, ela é disposta para nós, foi o querer de Deus, desta maneira, que por histórias, por cartas, por instrução, ele dispõe o entendimento de coisas extremamente profundas e espirituais, ok? Então, algumas vezes nós tomamos tempo para chegar ao entendimento completo de alguma coisa. Mas
não deixa de ser uma verdade aquilo que Deus está ensinando na palavra de Deus. Então, nós vamos pouco a pouco tendo mais clareza, mas o que chegamos à conclusão é que, quando lemos a Bíblia, ter o Espírito Santo vivendo dentro de nós não nos faz Deus. Não. Faz uma série de outras coisas, mas não faz isso, que, digas de passagem, no mundo neopentecostal, entre pregadores do neopentecostalismo, eles afirmam que nós somos mini-deuses, parcialmente deuses, até deuses, no sentido de estar podendo criar coisas, de fazer coisas, enfim, envolvendo algumas práticas, pensamento e declarações e coisas como essa. Isto não é verdade. No entanto, o fato de que este ensino não é verdade não deixa de ser verdade o que a Bíblia diz. Qual é? É que nós somos templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós, ok? E aí a pergunta é interessante para a classe. O que significa isso para mim? O que a irmã Manuela muda na vida dela? O que significa Deus habitar dentro de mim? Se eu tivesse que dar alguma opinião assim, comunhão com Ele, e é verdade. Eu já aprendi da Bíblia também que porque Ele está dentro de mim, ele frutifica o seu Espírito. As coisas do Espírito são frutificadas na minha vida, né? E então você pode ouvir da sua turma o que isso significa e pode ter algumas outras ideias. Com certeza isso não é um tópico de coisa profunda, uma, duas opiniões ou três no máximo, nós já podemos passar para adiante. Subtópico 3, Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 8. Vai nos explicar que ele não é o assunto aqui da nossa lição. Nosso pastor diz que, e para mim é importante nós entendermos isso, que Deus não nos domina. Deus não nos domina. Nós é que o aceitamos como Senhor. Essa palavra Senhor é soberano sobre a nossa vida. É quem pode mandar em nós. Portanto, é a mesma coisa de dizer que nós nos submetemos a Ele. Será que Deus podia nos escolher para ser submisso? Ou nos forçar a ser submisso? Podia. Ele podia, Ele é soberano. E alguns grupos evangélicos ensinam isso. Deus Ele faz o que Ele quer, e até com a gente. Ele podia, mas eu aprendo pela Bíblia que Ele não fez. Ele não fez, Ele sempre deu e nunca tirou do homem a possibilidade ou direito de escolha. Somente quando terminar esta vida, né, que nós morrermos, então aí já não haverá mais mudança para essa trajetória, mas enquanto há vida, nós podemos escolher o caminho que façamos diante do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8 diz, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, este ser do Senhor fala da propriedade, mas Deus não domina esta propriedade como a uma máquina, como a alguém que seja escravo. Não. Ele já não nos trata como escravos, mas como amigos, diz a palavra de Deus, né? O próprio Jesus falando isso. Então, não é que ele nos domine, mas somos nós, aleluia, que o aceitamos como Senhor da nossa vida e nos submetemos a Ele. Segundo tópico da nossa lição, página 29, o corpo como tabernáculo. E aí nós vamos estudar rapidamente o paralelo que o pastor está nos propondo aí. Paralelo entre o tabernáculo e a tricotomia do homem, né? Que ele propôs para nós aí no subtópico número 2. Aí o que eu vou lembrar para você rapidamente é um desenho muito, muito simples, né? Mas do tabernáculo, aonde nós temos um pátio, que é uma área de fora, não é assim? Uma área externa, mas que ainda está dentro de um compêndio cercado por cortinas, né? Nós vamos ter uma área chamada uma área do santo e uma área menor chamada o santíssimo, né? Há um nomezinho diferente para elas às vezes, mas de maneira geral estes são os nomes aí. Então o pátio exterior, a área do santo, né? O lugar santo, melhor dizendo,
O lugar santo é um lugar onde havia acesso, né, já dos sacerdotes, haviam três coisas ali, que havia participação diária e semanal, mas no Santíssimo não, porque o Santíssimo é o lugar onde estava a arca, que simbolizava a presença de Deus. Era tão sagrado que não só havia uma cortina extremamente espessa ali, muito especial, que selava ou vedava aquele lugar, né, uma cortina, e que a entrada naquele lugar era só aceita em um determinado tempo no ano, né? E, portanto, não se podia entrar e sair à torta e à direita. Então era um lugar muito especial, muito privado, de intimidade com o nosso Deus. E nós temos como triconomia o aprendizado do corpo, né? Da alma e do espírito. Então nós vemos um paralelo aí. O corpo é o que está de fora, né? Assim, que tem contato com o mundo exterior, e este é o símbolo, um paralelo com o pátio. A nossa alma seria um paralelo com o lugar santo, algo que está entre um e outro, tanto tem acesso em parte a coisas espirituais e está junto ao lugar mais especial do tabernáculo, que é onde está a essência, né, a presença de Deus ali, como também tem acesso com o pátio. Inclusive, os sacerdotes, ao fazerem o sacrifício ali onde tem fora, no pátio, é onde ficava o altar de sacrifício, havia uma pia, não é, para que ele se limpasse, e logo depois ele podia entrar no lugar santo. Então nós temos alguns versículos que comprovam a existência desses três compartimentos, né, do corpo humano, e seria 1 Tessalonicenses, você pode ler isso aí para explicar, 5 e 23, né, e Hebreus, capítulo 4 e 12, no Tessalonicenses você vai ver essas três partes mencionadas, e no Hebreus 4 e 12 você vai ver a divisão entre a alma e o espírito. Essas duas palavras, alma e espírito, às vezes são usadas na Bíblia, uma representando a outra, não é? No entanto, nós vemos nestes versículos claramente a divisão. Veja Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá aí as três partes expressas. Hebreus capítulo 4 e versículo 12, um texto conhecido nosso, diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e olha aí onde ela penetra, até a divisão da alma e do espírito, ok? Das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então este é o primeiro aprendizado deste tópico aí. O segundo é como Deus guiava o tabernáculo. E aqui eu vou ter a segunda participação da classe, minha sugestão para você usar na classe. Então nós vamos ler historicamente como é que Deus guiava o tabernáculo. Foi inclusive texto que o pastor colocou para nós aí, Êxodo capítulo 40, versículo 36 ao 38, e diz o seguinte: quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Que lindo! Israel teve um privilégio muito grande de não só ter que entender por fé a presença de Deus guiando eles naquele deserto, mas eles, como diz o texto aí, estava diante dos olhos dele. Todo mundo via aquela coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, ou seja, a presença de Deus sempre sobre o tabernáculo. E ela pairava ali, não é assim? Mas no dia que Deus queria que eles fossem para outro lugar, então aquela coluna subia e começava a caminhar. Eles sabiam que era tempo de mover-se, então eles se arrumavam e saíam seguindo aquela direção de Deus. Então a segunda participação que eu sugiro aqui é de você abrir oportunidade para 1, 2 testemunhos, se você tiver um pessoal, professor, seria uma bênção poder dar, não é? Mas se você quiser somente dar oportunidade do Espírito Santo guiando hoje o crente, né?
Por quê? Porque hoje nós não o vemos. Mas nós, na nossa jornada com Deus, sabemos que Deus nos guia. E é tão bonito, né? É interessante porque a gente não vê a mão. Mas como é que ele faz? E talvez em ouvir 2, 3 testemunhos, alguém que não tenha essa experiência possa dizer, poxa, então talvez aquilo foi Deus, e tomar atenção e orar ao Senhor para entender, perceber, ver, aleluia, porque é muito glorioso quando nós entendemos que o Espírito Santo nos guia, quando nós enxergamos como ele faz e como nós aprendemos neste caminho a ver o seu mover e seguir a sua mão, aleluia. Só que esta visão hoje não é de algo físico que nós verdadeiramente com os olhos vejamos, mas com os olhos espirituais. Então, alguém pode ter sido guiado de alguma maneira que o levou a um trabalho, ou a sair de um trabalho, já aconteceu inclusive comigo, né? A alguma realidade de sermos livres de um acidente. Muitas pessoas têm testemunhos, né? Que de repente Deus falou-lhes ao coração e que não passassem por ali e fossem por lá. Vários testemunhos que eu já ouvi, alguns que eu tenho pessoalmente, assim que você pode abrir esta oportunidade para testemunhos de como hoje Deus ainda continua guiando o seu povo neste paralelo ao que ele fazia no Antigo Testamento. Tópico número 3, é o último tópico da nossa lição. Está começando na página 29 aí embaixo. O primeiro subtópico fala fugir da prostituição, baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E eu vou colocar aqui embaixo de todo o pecado, porque a Bíblia não só nos manda fugir da prostituição, mas nos manda deixar todo o pecado, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. E outros tantos textos, nós somos chamados a não compartilhar, não compactuar, não chegarmos juntos, não abrirmos vazão para o pecado. Então nós somos chamados, vamos ler o texto aqui para não ficar em nossas palavras, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E claro, a prostituição biblicamente não está significando aquilo que hoje nós conhecemos como prostituição, a venda, não é, do ato sexual por dinheiro ou por favor, ou o que quer que seja, mas o que está significando é toda e qualquer sorte de pecado na área sexual. Então, desde a fornicação até qualquer outra lascívia sexual que o homem ou a mulher possa praticar, dentro da Bíblia se chama porneia, que é a palavra que está aí traduzida por prostituição. Mas o texto diz fugir, não é a primeira e nem a única vez que a Bíblia fala desta palavra. E eu teria uma pergunta para a turma também. Por que nós temos que fugir? Por que Deus nos está mandando fugir? Segunda coisa, como é que na prática a gente foge? Como fugir? Ok? Bem interessante essas perguntas. Então, ele mesmo fala, uma das coisas de fugir é fechar o olho. Fechar o olho. Apareceu na nossa frente aquilo que é uma tentação para nós, fecha o olho, vira o rosto, sai de perto. E a pergunta é, por que fugir? Né? Então, se nós formos sinceros, nós sabemos, nós fugimos por quê? Porque nós podemos ser tentados. Porque o nosso ser caído gosta daquilo, ok? Então, esta é a palavra bíblica, o mandamento bíblico e a sabedoria bíblica para nós. Porque aquele que não foge vai pagar um preço. Porque eu e você pensamos que nós somos fortes. Ah, só uma olhadinha não tem problema. Duas coisas. Primeiro, que tudo aquilo que você vê, abriu a janelinha da alma aqui, ó, chamada olhos, e viu, nunca mais você vai esquecer. Vai ficar na tua cabeça. Então, não se assuste de que à noite você vai ter sonho com aquela mulher, com aquele irmão, com aquela situação, porque você não foi obediente à palavra de Deus, não foi sábio no seu caminhar, de fechar o olho, de fugir da situação. Quando o seu coraçãozinho começou a ir, quando os seus questionamentos, a sua emoção começou a te levar, a palavra de Deus nos diz, e nós sabemos que não é de Deus, não é o caminho de Deus, fuja, sai correndo. Por quê?
E aí você pode até escutar de alguns dos irmãos, né? Essa é a realidade. Eu já escutei um ou outro testemunho nesse tempo que estamos na escola dominical, inclusive em classe de escola dominical, onde as pessoas falam mais à vontade, né? E alguns irmãos falaram assim mesmo. Por quê? Porque é forte para nós, né, como seres humanos, a tentação, irmãos. E a palavra bíblica é essa, fugir. E aí deixa os irmãos responderem. Por que fugir? Quão importante é fugir? E que Deus possa fazer a obra naqueles que não têm sido sábios, mas estão provando o pecado e alguns já estão caindo no pecado e é uma oportunidade para nós sermos aí usados por Deus neste assunto. Segundo subtópico, nós estamos agora na página 30, não é? Que vai falar sobre disciplinas espirituais. Então, nós temos como essas disciplinas, e eu quero assegurar que essas 3 disciplinas que são mencionadas aqui são as únicas bíblicas. São as únicas. Por que eu estou enfatizando? Porque há livros hoje de um cristianismo diferenciado daquele que nós conhecemos, mas que é muito piedoso e parece muito, e se usa muitos versículos, enfim, um ou outro, na verdade não se usa muito, mas uma teoria ampla, piedosa de como nos achegar às coisas espirituais, nos abrir para as coisas espirituais. E há autores, vários autores, que fazem livros sobre as disciplinas espirituais, entre elas a contemplação, a leitura divina, chamada Lectio Divina. Todas estas disciplinas que eles propõem são de natureza transcendental, ocultistas, não pertencem ao povo de Deus, não trazem comunhão com o Espírito de Deus. E eu quero deixar isto com todas as letras explícita para você, porque nós já caminhamos por aí para ver o fruto na vida daqueles que têm praticado. Claro que em suas palavras eles dizem, nós estamos tendo experiências espirituais, mas ter experiências espirituais, seja quais for, uma coisa que eu vejo clara é que eles não têm não só vivido com o Senhor, não só não têm amado mais e aprendido mais da palavra do Senhor, mas em comunhão com a igreja que é o corpo do Senhor, estas experiências estão em verdade, na prática. Estou dizendo que eu conheço pessoas, indivíduos, pessoas que são influenciadores nessa área, que estão aqui, eu estou nos Estados Unidos, então eu vejo, tenho acesso a esta realidade vista destas pessoas aqui, e eu volto a dizer que no Brasil, eu disse em algumas classes atrás, este movimento progressista dentro do cristianismo, ele está em forma mais infantil, mas já existe, já tem influenciadores, teólogos que estão ensinando isso dentro das nossas escolas bíblicas no Brasil, em algumas igrejas usando, mas eu quero deixar para nós, para você, de todo o meu coração e da palavra de Deus, porque o meu coração nessa hora não tem peso nenhum. Eu falo do meu coração porque em ver o que está acontecendo com estes e aonde este caminho está levando, nós nos apiedamos de saber que é um engano e muitas pessoas estão indo atrás dele com o nome de um cristianismo mais profundo. Nós, se quisermos estar profundos com o Senhor, vamos nas disciplinas bíblicas que são simples, é verdade, que é do tempo do Hong Kong, é tanto do Hong Kong que é do tempo de Jesus. Jesus o fez, aleluia. Paulo fez, Pedro fez e ensinou e nos mandou fazer. Quais são? Oração, não saiu de moda, não mudou. Leitura da palavra, não é? A palavra. E o jejum como uma arma espiritual também. Estas 3 são as disciplinas espirituais bíblicas. Fora isso, irmão, é conversa de homem. Então, este é o segundo subtópico aí. E o terceiro e último subtópico, né? Vamos falar do devido cuidado. Na terceira linha aí, do terceiro subtópico, disciplinas corporais, é um consenso contra o corpo como o templo do Espírito Santo e tratá-lo com o devido cuidado. Eu quero chamar a atenção para essa palavra que o pastor nos colocou aqui, e vou usá-la para a nossa explicação deste tópico aqui. O devido cuidado, claro que essa é uma palavra dele, ele não tirou de um versículo. O versículo que ele cita aí vai evidenciar que o que ele está falando faz sentido bíblico, mas não usa exatamente estas palavras.
Mas eu quero igualar este devido cuidado com uma palavra que eu me lembrei e usei, inclusive, na minha outra aula, não é? Nós usamos aqui para fazer este subtópico aí. Então, o devido cuidado caminha junto com a palavra sabedoria. Quem é sábio tem o devido cuidado, ok? Sabedoria, elas caminham juntas. Então, quais são as duas vertentes de sabedoria? Quais são os dois lados de quem erra nisso aí? Nós, por sabedoria, não devemos ter excessos, sem excessos, ou idolatria. E, em segundo lugar, sem desprezar. Eu vou já explicar isso aí. Porque nós somos templo de Deus. Ok? Então, o que nós entendemos em relação ao corpo? Ele falou das disciplinas espirituais, agora ele está falando de disciplinas corporais. E por disciplinas corporais, é o que você faz como uma disciplina todo dia em prol do seu corpo físico. A sua caminhada é uma disciplina corporal. Se você faz outro tipo de exercício, é uma disciplina corporal. Se você começa o dia tomando proteína, ou tomando uma vitamina verde, ou o que quer que seja, ou tomando uma água, ou uma água com limão, é uma disciplina corporal. É disso que se está falando aqui. Então, o pastor usa a palavra devido cuidado, eu vou adicionar uma palavra chamada sabedoria. Então, a sabedoria, geralmente, é um lugar sem extremos. E quais são os dois extremos que nós podemos cair? Né? Qualquer lugar no meio é o melhor lugar para ficar. E claro, se nós tememos a Deus, o Espírito Santo vai nos ajudar aquilo que é próprio para nós, aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Então, mas os extremos, eles devem ser evitados, porque a sabedoria, ela não habita nestes extremos, o devido cuidado não vai habitar também nesses extremos. Qual o primeiro extremo? Aqui é o excesso, a idolatria do corpo. Então, alguém que esquece da vida, que o corpo é o ídolo dele. Ou que, porque agora realmente há muito mais informação e a pessoa caiu neste mar de informações e aí conta tudo, os macros, os micros, o tanto de magnésio que está tomando, o tanto de vitamina D, o tanto de vitamina isso e daquilo, e o sol da manhã, e a lua da noite, e o botar o pé no chão para receber energia da terra, e, enfim, irmãos, é tanta coisa por aí agora na internet, e está aprendendo, né, todos os ciclos lá da biologia. Excesso. Nós não fomos chamados para escravidão, de jeito nenhum. Então, todo o excesso e toda a idolatria ao corpo está mal. Mas tomar cuidado não é idolatria. Tomar cuidado, fazer um exercício, aquilo que Deus permita cada um de nós fazer e nós entendamos, seja necessário para as nossas vidas e que é sábio fazer de cuidado. Não é idolatria, não é mal. E por isso nós não podemos julgar um ao outro, porque para um e para o outro vai haver uma diferenciação que Deus vai trabalhar em nossos corações. Por quê? Porque isso não está falando de regra. Se existisse uma regra... Tem um texto que fala sobre exercício na Bíblia. Eu até li, eu falei, será que eu vou colocar para os irmãos? Vou colocar não, porque isso vai dar problema. E agora eu decidi falar sobre ele. Que fala, irmãos, que não se dê muito ao exercício corporal, porque para nada vale, ele diz. Então, gaste tempo com a piedade, que é muito mais valiosa. Então, quem lê somente este texto pode dizer, que a Bíblia diz que a gente não tem que fazer exercício, né? E não é isso que está dizendo, não é uma regra. Aquela palavra, como quase tudo no Novo Testamento, determinadas ordenanças, são ordenanças que quem faz, com certeza vai acertar com Deus. Existem regras na Bíblia? Sim. Para o Novo Testamento, irmã? Sim. E muitas. Na verdade, as regras morais do Antigo Testamento, tipo não matarás, são válidas para o Novo Testamento, são repetidas lá, ok? No entanto, também há muitos princípios, e Deus o fez assim, porque nós hoje temos o Espírito Santo que nos ajuda a vivê-los, graças a Deus por isso. E Deus até espera mais de nós, exatamente pela presença do Espírito Santo em nós, do que ele esperava do povo no Antigo Testamento. Nós vivemos numa dimensão, numa realidade completamente especial. Então, não é regra. E por que não é regra? E sim, é um princípio. Nós estudamos isso na classe passada, o pastor nos colocou isso aí, não é? Então, nós caminhamos no temor do Senhor. Se você teme ao Senhor, se eu temo ao Senhor, ou seja, eu vou para uma academia e eu temo ao Senhor. Chego lá, aí eu vejo que pessoal que se olha e caminha com aquelas coisas pequenas
e é uma idolatria do corpo, e isso e aquilo, eu vejo uma coisa, eu vejo outra, e não me sinto bem ali, por exemplo, né? Não me sinto, não consigo. Por acaso, aqui entre nós, só que entre nós, é o meu caso. Já tentei, eu acho que umas 3 ou 4 vezes na minha vida. Mas, irmão, não tem, até eu achei uma lá de uma cidadezinha que eu morei, que era pequenininha, quase só tinha velho lá, desculpa, eu não quero sem falar mal, mas na época eu era jovem, bem mais jovem, né? E só tinha pessoas bem mais velhas do que eu. E eram poucas pessoas, e eu falei, aqui eu vou me sentir bem, porque isso aqui é quase que está na minha casa, né? Pouca gente ali, mas não consegui. Mas isso não é regra para você. Amém? Mas eu não tive paz com Deus, Deus não me permitiu estar ali, porque eu não me senti bem, eu senti claramente que aquele não era o meu lugar. Então, eu não vou à academia. Mas eu condeno alguém que vá? Não condeno, porque esta distinção é de Deus conosco. Ambos tememos ao Senhor. Agora, nem eu posso idolatrar o corpo fora da academia, com o meu esporte, ou com a minha corrida, ou com a minha musculação em casa, o que quer que seja a minha outra opção, que eu faça ou farei, não importa, eu não posso idolatrar o corpo. Amém, irmãos? Nem o irmão que está indo a uma academia, que está tendo ajuda de profissionais para fazer os seus exercícios, também vai idolatrar. Então, o princípio é o mesmo para nós dois, e nós ambos vamos caminhar no temor do Senhor. E por causa de ser um princípio e não regra, agora, se a Bíblia dissesse, não ireis às academias de ginástica, aí é outra coisa, não é assim? Então, não é o caso. Então, quais são os excessos, de novo, em relação ao cuidado? O excesso é mal, a idolatria é mal, é pecado contra Deus, mas também o outro lado de desprezar o corpo é errado. Por quê? Porque o nosso corpo é templo de Deus. E em que sentido que eu estou falando isso? Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. É com este corpo que nós evangelizamos, é com este corpo que nós louvamos a Deus, é com este corpo que eu, como esposa, cuido do meu marido, cuido dos meus filhos, é com este corpo que eu ajudo na igreja, faço a obra do Senhor em todas as áreas que o Senhor me tem permitido atuar. Então, se eu desprezar, descuidar, até fazer coisas que são más, à medida que nós vamos aprendendo, irmão, cai sobre nós uma responsabilidade maior, né? De cuidar sem excesso. Então, a palavra-chave para mim é sabedoria e temor do Senhor. Senhor, eu acabei de conhecer sobre esse negócio aqui de vitamina D. E agora, Jesus? Então eu vou começar, vou comprar, não custa nada. Talvez no próximo exame eu vou perguntar para a doutora, né? Como é que tá o nível? Que agora eu tô sabendo dessa coisa, né? E aí, se ela falar, olha, você vai ter que tomar um pouco de vitamina D, ou deve tomar um sozinho, se Deus me permitir, se for, né, de uma maneira, então você vai fazer, porque você está cuidando, Deus te deu permissão, né, de conhecer sobre isso, e você, com o temor do Senhor, vai fazer. Se você estiver nesse lugar, ou fazendo alguma coisa, ou tomando isso, e você sentir-se mal, sentir-se pecando contra Deus, é o Espírito Santo de Deus no seu coração. Então você não faça, né? Com certeza, se isso acontecer, não é uma coisa vital, aleluia, vai ser para alguma outra coisa. Na maioria dos casos, Deus vai permitir que nós cuidemos do nosso corpo, porque Ele nos deu para nós cuidarmos dele. Amém? Espero que tenhamos nos entendido aqui, não tenha nada aí pendente. E como eu disse, exatamente porque é um princípio, não é uma regra, nós não podemos apontar o dedo um para o outro. Cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus, e o cuidado de corpo é uma realidade que cada um devemos ter. Ele é um presente de Deus para nós. Mesmo que por um lado seja o peso que nós carregamos, né, até o dia da nossa partida deste mundo, no entanto, por outro lado, nós usamos a Ele para glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a você, professor, na sua sala de aula, e eu espero que nós possamos ter sido de ajuda em alguma coisa em nome de Jesus. Amém.